E aí, você ainda se sente muito pequeno perto de um Deus tão grande? Ou será que pequenino está deixando de ser um termo pejorativo e passando a ser um termo mais afável? Obviamente, a intenção dessa saga não é depreciar o ser humano, não é dizer que o ser humano é apequenado no sentido pejorativo, que ele é incapaz, que ele é impotente, que ele não vale coisa alguma, ou coisa alguma vale. Não, obviamente que não. A intenção do vídeo é demonstrar que o ser humano sim tem as suas qualidades, sim ele é dotado de diversas capacidades e habilidades, e sim ele é uma das maiores, se não a maior obra que Deus criou. Mas a ideia do vídeo é tentar entender e mensurar essa distância que aparentemente parece existir entre nós e o nosso Deus Todo-Poderoso, que é sim grande, poderoso, excelso, 3 vezes santo, e que o seu tamanho excede o próprio universo, mas que ele também tem o mesmo tamanho do teu coração. E ele cabe dentro de você. E que nós, sendo pequenos neste sentido, frente a tantas coisas que Deus criou, nas mãos do Senhor, nós somos muito, mas muito, mas muito maiores do que imaginamos. E que parece que o Senhor tem uma certa predileção pelos pequeninos, de modo que ele parece objetivamente escolher os pequenos para engrandecer, para mostrar que ele é grande e para mostrar que os pequenos não são tão inválidos assim, e que ele é Deus e ele faz aquilo que ele bem entende, e que nada é impossível para Deus. Não existe impossibilidade, não existe pessoa impotente, não existe incapaz, não existe rejeitado, não existe apequenado. Para Deus, o grande e o pequeno é igual e tem o seu valor. Então a ideia do vídeo é mostrar como o ser humano é incrível, mas que comparado a certas coisas ele é pequeno demais. E se vamos falar de ser humano, por que não falar do primeiro homem que foi criado? Falar do primeiro pequenino, do primogênito de Deus, do primeiro homem, Adão, o nosso pai. Veja bem, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Obviamente a palavra terra aí não é o T minúsculo, que representa o elemento terra, mas é terra com T maiúsculo, que representa o nosso planeta Terra. Nosso planeta ele era totalmente dismórfico, ele não tinha uma forma, ele não tinha beleza, ele não tinha aparência. Mas algumas coisas já existiam aqui antes de Deus moldar a Terra. A palavra diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, né, e que havia trevas sobre o abismo. Né? Muitas águas, um volume de água gigantesco. Não sabemos se o planeta ele tinha uma formação sólida em algum âmbito, em algum lugar, né, da sua massa. Mas a ciência especula que existia minerais, alguns elementos rochosos, alguns elementos talvez metálicos, né, junto a essa água.
Mas o fato é que Deus, do meio dessa água, chama, né, do meio das águas a terra. Melhor dizendo, ele dá ordem para as águas alocarem-se em um lugar só. E quando essas águas se alocam em um lugar, surge uma porção seca. Muito provavelmente, essa porção seca, essa rocha, né, esse elemento sólido, estava submerso por estas águas, né, da qual o Espírito pairava sobre. E ali Deus separa os dois elementos, opositores uns dos outros. O elemento sólido, totalmente sólido, e o elemento líquido, totalmente líquido. Deus dá ordem para as águas, e as águas produzem animais. Veja bem, não é Deus que faz. Pelo menos não é o que a semântica da proposição, a ideia poética diz. Deus não é Deus que faz os animais marítimos, mas ele dá ordem para o mar, para as águas, para que as águas produzam animais. A mesma coisa acontece com os céus. E os seres alados surgem. E a mesma coisa ocorre com os seres terrestres. Deus dá ordem ao mar e à terra e aos céus para que formem os seus seres, seus próprios seres, os seres característicos ao seu elemento e bioma, por assim dizer. E uma multitude de animais surgem a partir disto. Cada um com a sua peculiaridade, cada um com as suas habilidades voltadas para o seu bioma. Então os animais aquáticos são dependentes da água, os terrestres são dependentes da terra, e os alados, os aéreos, são dependentes do céu. Cada um funciona em seu determinado lugar e não funciona muito bem em outros ambientes, salvo algumas, não poucas exceções de animais que conseguem, né, perambular por 2 ou até 3 biomas. Mas, em totalidade, cada animal corresponde ao seu próprio lugar. Mas, de repentemente, quase já no último dia da criação, praticamente, Deus decide criar algo que é terreno, mas não é terreno ao mesmo tempo. Algo que tem elemento, mas que não é dependente deste elemento. E diferente dos outros, da qual ele mandou, deu ordem a nascer, este último, a palavra diz que o Senhor moldou, formou, modelou. Poeticamente, nós entendemos que Deus, com suas próprias mãos, moldou o homem, deu forma ao homem. Poeticamente, se é que Deus tem mãos, Deus moldou o homem. E mais incrível do que o próprio Deus pôr as mãos em algo, é ele tirar de si e dar ao homem, que foi o próprio Espírito. Deus soprou o fôlego de vida. E esse fôlego de vida, que é o Ruach, vivificou aquilo que, ainda que belo, ainda que moldado, ainda que lindo, estava inanimado. Mas o fôlego de vida que foi soprado vivificou aquilo que era inanimado. Aquilo que estava morto ganhou vida. Surge então o primeiro homem, Adão, palavra que memora o vermelho da terra, que memora a vermelhidão do barro, que é de onde o homem foi tirado. O homem foi tirado da terra, do elemento terra, do barro. Perceba, nós temos 4 elementos. Estes elementos meio que correspondem como elementos universais. Eles são elementos que, dentro do planeta, eles estão em abundância, e alguns deles você consegue até encontrar, assim digamos, no espaço. Água você encontra, rocha você encontra,
fogo talvez em outras condições e vento também talvez em outras condições. Mas os 4 elementos meio que permeiam o cosmos, por assim dizer. Mas no planeta Terra eles são característicos e abundantes, cada um na sua própria qualidade. Veja que Deus ele não escolheu o fogo para criar o homem. Ele não escolheu a água para criar o homem e ele não escolheu o vento para criar. O fogo, ele é um elemento impávido, ele é um elemento voraz, é um elemento que não respeita muito a presença dos outros elementos. Ele é um elemento que doa de si, mas que não consegue receber muito bem a doação dos outros sem calcinar, sem chamuscar, sem queimar, sem obliterar. O fogo é um elemento voraz, potente. Deus poderia ter escolhido o fogo para nos criar. Seríamos a semelhança dos serafins, seres que queimam. O termo serafim está atrelado, tanto no hebraico quanto no aramaico, à ardência, aqueles que queimam, ou serpentes ardentes, né? A palavra serafim está ligada a essas ideias de ardência, serpente ardente, uma serpente que queima, um ser flamejante, um ser que está em combustão. Memorando aquela visão do profeta que viu os serafins diante do trono de Deus, diante da glória de Deus, e por conta da potência da glória de Deus, muito provavelmente, estavam incandescentes, estavam em condição de incandescência. E não eram destruídos, eles não eram consumidos. Muito provavelmente, é uma especulação da minha parte, é claro. Mas talvez o elemento que componha os serafins, os anjos, ou singularmente os serafins, seja o fogo. Talvez eles tenham sido feitos da chama, talvez eles tenham sido feitos do elemento. Deus não escolheu o elemento água, um elemento maleável, um elemento que não tem tanto preciosismo com a sua forma, a sua condição. É um elemento que se encaixa, é um elemento que é flexível, um elemento que não se importa com o ambiente que está. Maleável, tangível, mas não tem força, não tem pegada. Que precisa de movimento, precisa de força, precisa estar sempre se movendo. Deus não escolhe a água para criar o homem. E Deus não escolhe o vento. Porque o vento ele é algo livre, ele é algo que não tem correntes, é algo que não é preso. Não tem dependência de nada. Jesus usou o vento como símbolo para a representação do Espírito, porque a palavra Espírito, tanto no hebraico quanto no grego, está diretamente, intrinsecamente ligado ao vento, ruach e pneuma, né? Estão ligados ao vento. E até mesmo em dados momentos, quando nós lemos a palavra vento na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra é a mesma para o Espírito. Então, não sabemos se Jesus está dizendo que se o vento é o próprio Espírito ou se o vento parece com o Espírito, nesse sentido, ou se o Espírito tem a ver com o nosso fôlego que respiramos, né? Mas Jesus usa o vento como símbolo do Espírito. O Espírito é livre, o Espírito não tem um corpo, o Espírito não tem um vasilhame, o Espírito ele está em todo lugar, ele está por aí, não está preso. Todos esses elementos são elementos que não têm uma contenção. E todos estes elementos, eles são elementos, na minha visão, puros. Eles não contêm nada, não retêm nada, são puros em si mesmos. E aí Deus olha para o quarto elemento, o elemento terra. Este elemento é um elemento sólido, um elemento duro, é
um elemento que em dados momentos, em certas situações, está em condição impura. Deus olha para esse elemento. Dos 4 elementos, o mais humilde, eu diria que é a terra. Gélida, quieta, a mais baixa, pavimento, a que suporta tudo. A terra, ela que guarda os elementos, ela que recebe a sujeira, ela que recebe os excrementos, é ela que recebe aquilo que sobra, assim digamos, dos outros elementos. A terra. Deus olha para esse elemento. E Deus diz, deste pequeno elemento, do mais humilde, do mais baixo, do elemento mais superficial, mais abissal. O elemento que eu tirei do fundo das águas, daquele ambiente escuro, do abismo, o elemento que estava esquecido no meio das águas. Eu farei o homem deste elemento. E de toda essa gama, toda a gama que existe dentro desse elemento, Deus escolhe o pior deles, que é o barro. O mais desprezível, o mais inconstante, o mais sem forma. Deus não escolheu da terra o diamante e os cristais e as pedras preciosas. Deus não escolheu da terra as rochas, os rochedos, as pedras. Deus não escolheu as pedras ígneas, nem as pedras abissais. Deus não escolheu as montanhas, Deus não escolheu as pedras que estão debaixo da água, as pedras lisas. Deus não escolheu as pedras que suportam chamas extremas ou pedras que são indiferentes ao frio extremo. Não. Deus escolheu o barro. E daquele barro ele forma um ser vivente. Talvez os anjos sejam feitos do elemento fogo, talvez. Talvez existam seres que são feitos do elemento água, talvez. Talvez o espírito seja o próprio vento, talvez passivo de interpretação e interpretações. Mas se existem seres criados do fogo, seres criados da água e seres criados do vento, Deus formou um que é do elemento terra, e este foi o que ele escolheu para encarnar e para inserir o seu espírito e para viver dentro e para sempre, glorificado, coabitar com a sua criação. Veja, Deus não escolheu os anjos para encarnar. Deus poderia ter encarnado, Deus que é intangível, ele é excelso, inefável e que excede a criação, ele não está em lugar nenhum e está ao mesmo tempo, condição que o faz onipresente. A onipresença é justamente isso, a onipresença é não estar e estar ao mesmo tempo. Isso é o verdadeiro conceito de onipresença. Onipresença é estar em todos os pontos ao mesmo tempo. E por estar em todos os pontos ao mesmo tempo, não estar em lugar nenhum. Porque se eu estou aqui, estou lá, eu não estou aqui nem lá. Então eu tenho um paradigma. Mas como eu sou e estou, então, estando lá, eu estou em ambos os lados. Eu sou. Eu não estou aqui nem lá, eu sou aqui e lá. Esse é o conceito verdadeiro de onipresença. E este ser onipresente decide em um dado momento ter corpo, ter forma. Decide em um dado momento geograficamente ser apontado. Olha, onde está Deus? Não tem como nós apontarmos Deus, mas em um dado momento, ali, lá em Belém, na Judéia, dentro de uma manjedoura, um anjo falou assim, olha, Deus está lá. Não é lá, nem cá, nem para lá. Deus está lá. Então Deus deixou de ser algo
vago, intangível, e passou a ter forma e geografia. Ele está lá. Hoje ele não está lá, hoje ele foi para lá. Ele não escolheu os anjos. Ele não escolheu os arcanjos, os mais altos anjos. E dentre os arcanjos, ele não escolheu os querubins, os serafins, os ofanins e os outros anjos que podem existir que nós não conhecemos ainda. Não. Ele não escolhe o elemento fogo para encarnar. Ele não escolhe o elemento água para formar o seu corpo. E ele não escolhe o elemento vento para tabernacular com a sua criação. Ele escolhe dos 4 elementos o mais baixo, o mais desprezível, assim digamos. Veja como o Deus grande, mesmo sendo grande, ele tem um certo carinho com os pequeninos. E o pequenino aqui não é somente o homem, é a terra. Deus poderia ter encarnado em diversos planetas, habitáveis ou não, nós não sabemos, mas ele escolhe este. O planeta caído, o planeta da espécie pecadora, o planeta que matou o Filho de Deus. Ele escolhe esse, ele sabia, meus filhos vão me matar, mas eu irei lá, porque eu os amo. Ele escolhe este planetinha, pecador e miserável, ele escolhe este. Escolhe a terra, aquela que saiu do abismo das águas, a impura, a suja, contaminada, excrementos, morte, mortos corpos, que recebe a putrefação, que recebe o chorume, que recebe os restos mortais. Deus escolhe este para encarnar-se e para sempre tabernacular com a sua criação. Os seres de fogo para sempre precisarão ver o seu Deus em forma de terra. Os seres da água e os seres do vento para sempre precisarão render graças, louvor e subserviência ao Deus encarnado no elemento terra. É daí que ele tira o seu filho. É daí que ele tira aquilo da qual ele chamou de coroa da criação. É daí que ele tira o seu segundo filho, aquele que é chamado de Filho de Deus, o primogênito da criação. Então veja como Deus ele tem um olhar especial para aquilo que é pequeno, para as coisas baixas, para as coisas vistas. Deus não despreza ninguém, Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de nada, nem das coisas mais espúrias, nem dos elementos esquecidos, nem daquilo que estava esquecido no abismo das águas. Deus não faz acepção de nada, quanto mais de você. E Ele faz o homem. E dá ao homem uma das coisas mais belas que já foram criadas, a mulher. Para quem interpreta o livro desse jeito, Gênesis 6 diz que as mulheres eram tão belas que os Bnei Elohim, os filhos de Deus, enamoraram-se delas. Coisa bela, talvez coisa que só existe aqui. Um ser belo, um ser único, e que talvez só exista aqui. De modo que se esta interpretação estiver certa, até mesmo os anjos se enamoraram dela, caso esta interpretação esteja certa. E povoou a terra com este ser pequeno, este ser ínfimo. E este ser ínfimo, na sua pequeneza, ínfimo, pequeno, não tão esperto, não tão perspicaz,
é enganado por um ser muito hábil, muito inteligente, sabedor daquilo que fala, esperto, é corrompido, é dominado, é escravizado pelo pecado. Deus poderia, como ser grande, como excelso, como magnânimo, ele poderia simplesmente soprar, tudo isso passar, tudo ser destruído, e sequer as criações sentirem dor, sequer saberem que foram destruídas. Deus poderia dar um reset em tudo e ninguém saber. Nem lembrarmos, nem concebermos que tal coisa aconteceu. Mas o seu amor é tão grande pela criação. E o seu amor, ele é tão unificante, ele é tão recebedor, ele é tão acolhedor, que ele não desprezou o elemento terra caído. Não é o elemento terra perfeito, glorioso. Não, é o elemento terra caído, corrompido. Mais fundo do que aquela fundura da qual o elemento foi retirado do abismo. O pecado que aquele homem caiu era mais fundo do que o próprio abismo das águas que o Espírito estava pairando. E esse Deus, não abandonando o seu filho, não fazendo acepção da qualidade daquilo que foi feito. Olha, meu filho não foi feito das pedras gloriosas que eu tenho no universo. Não, meu filho foi feito do mais vil barro. Mas é meu filho. E eu vou salvá-lo. Ele viu isso. E ele veio, ele mergulhou neste abismo. No primeiro, mas muito mais no segundo, porque ele levou sobre si o nosso pecado. Ele mergulhou num abismo espiritual que nós sequer entendemos o que é isto. Ele sentiu naquela cruz coisas, distanciamentos, dores espirituais que nenhum de nós podemos entender. As dores que ele sentiu na alma, na consciência dele, no espírito, na essência da vida dele, foram muito mais dolorosas que as dores na carne, que os pregos em suas mãos e seus pés, que a lança que furou o seu lado, que o flagelo que ele recebeu em suas costas e os furos que ele recebeu em seu crânio. São dores excruciantes, mas não se comparam às dores na alma e no espírito. Não se comparam a distanciar-se de Deus. E o Filho do próprio Deus dizer: Deus, Pai, por que me abandonaste? Nós não sabemos o que é o abandono de Deus. Ninguém sabe. Jesus experimentou o abandono total de Deus. E ele decidiu morrer como barro, como o barro caído. Ele não caído porque ele não teve pecado, mas a condição humana é uma condição caída. E de todo o leque de morte, todo o leque de maneiras de morrer que existe no planeta Terra, ele escolheu a pior, a mais excruciante, a mais dolorosa. Jesus morreu crucificado. Ninguém morre crucificado por causa de pregos nas mãos e pregos nos pés. Se morre crucificado devido à asfixia, devido à dificuldade de respirar, ou por outros elementos, infecção e outras coisas que podem surgir no meio do caminho. Quando o condenado não morria, quebravam-se as suas pernas para que ele, não podendo suportar seu próprio peso, asfixiasse. Talvez não conseguindo respirar, sua traqueia fechada, seu pulmão contraído, outras coisas que podem ocorrer nessa situação. Jesus morreu assim, horas
de dor. Não foram minutos. Jesus não morreu em minutos. Ele morreu após horas de sofrimento. Jesus provavelmente morreu nu ou praticamente seminu. Porque naquele tempo o crucificado ele morria de maneira vexatória. Jesus não morreu de roupa, Jesus não morreu vestido, ele morreu praticamente nu, se não nu, inteiramente nu. Jesus morreu diante da sua própria criação e é o barro, o caído barro, o pequeno barro, manietava a sua própria cabeça, olhando para o Filho de Deus sem saber que ali estava o Filho de Deus e dizia: salvou tantos, salvou a tantos, salvou outros e outrem, mas não pode salvar-se. E outros ainda, achando que eram figuras importantes, zombavam. Se tu és mesmo quem tu dizes que és, desça daí, clame os anjos, clame Elias, clame teu pai, o barro. E ele, como barro, morreu na madeira. Não morreu no fogo, não morreu no ar, não morreu no mar, ele morreu na madeira. Na madeira. E ele não somente morreu por nós, como também nos perdoou. Isso é incompreensível. Ele perdoou os meus pecados. Ele perdoou os teus pecados. Você sabe o que você fez. Você sabe. Eu sei o que eu fiz. E você sabe que se outra pessoa fizesse para você o que você fez, você não perdoaria. Você sabe. Mas ele, sem motivo algum que não fosse o amor, te perdoou. Barro, caído, mais fundo que o abismo da qual nós fomos tirados. Então veja como Deus é tão grande, mas que Ele cabe no pequeno e Ele mergulha no pequeno, não desprezando o pequeno. Ele pega aquilo que é pequeno e eleva ao mais alto grau para mostrar que para Deus tudo pode ser invertido. Ele criou os picos, Ele criou os cumes, Ele criou as alturas, mas Ele não se esqueceu da fundura, do abismo, do baixo, do rasteiro. Não. Ele deu asas para os alados, mas Ele deu glória para os rastejantes. Ele não faz acepção. Ele não tem predileção. Ele não fica no topo de um monte esperando com que as pessoas, com que os seres, com que suas criações subam até Ele, consigam chegar até a sua grandeza. Não. Ele mergulha no mais profundo vale para resgatar aqueles que nunca conseguiriam sequer saber da existência do seu próprio Pai. Já parou para pensar nisso? Nós nunca saberíamos que Deus existe se Ele não tivesse vindo atrás de nós. Então, meu irmão, hoje, mais uma vez, reflita em Jesus. Reflita em como você, sendo pequeno, feito do menor elemento e ainda por cima caído, não foi desprezado pelo mais alto e excelso. Não foi esquecido em nenhum momento.
Perceba e reflita como o Deus Todo-Poderoso dispôs todos os elementos, os altos elementos, para nos proteger, para nos dar vida, para nos afagar, para nos alimentar. Perceba como Deus disponibilizou as miríades de anjos celestiais e santos, das quais sequer podemos olhar sem tombar com a nossa face no chão. E eles estão a todo momento ao nosso derredor, com as mãos sobre os nossos ombros, nos protegendo de coisas que sequer podemos imaginar. Reflita nisso, meu irmão. Reflita. Deus poderia ter escolhido fogo, Deus poderia ter escolhido a água, Deus poderia ter escolhido o vento. Mas Ele escolheu a desprezível terra. Porque Ele sabia que no fundo, a terra tem suas preciosidades.